Os apóstolos de Jesus não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram longe de serem pacíficas. As tradições antigas detalham as mortes dos apóstolos de Jesus e, apesar de suas diferenças, quase unanimemente concordam que eles tiveram finais trágicos. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Devemos reconhecer que, exceto por 2 deles, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre este assunto vem de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos datados de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições estão bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Assim, o primeiro governante a perseguir cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que procurou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre de bebês em Belém, e o sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago com uma espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 do Fors, e o fato de ele ter sido morto pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. De acordo com algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. As histórias sobre a morte do apóstolo Filipe são um tanto confusas, principalmente porque parecem misturar o apóstolo Filipe com Filipe, o evangelista, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, algumas dizem que ele sofreu ambos, e algumas dizem que ele foi enforcado. Há até uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é uma das mais misteriosas entre os discípulos de Jesus, pois quase não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terrestre de Jesus. Algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida à disseminação do evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras dizem que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado. A morte de Tomé está rodeada por muitas especulações baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde foi supostamente empalado por lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote, segundo algumas tradições cristãs, ocorreu quando ele já era muito velho, durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, assim como os outros apóstolos, há diferentes versões de sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que foi queimado vivo e outras afirmam que foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas Tadeu, segundo algumas tradições, indica que ele foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem diferentes versões de sua morte, sugerindo que foi morto a golpes de lança, espancado até a morte ou decapitado com um machado. Curiosamente, alguns relatos antigos ligam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote,
afirmando que ambos foram mortos a golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus, um coletor de impostos antes de seguir Jesus, também está rodeada por muitos relatos de seu possível martírio, incluindo uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais aceita da morte de Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. De fato, algumas tradições confundem este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos que sugerem que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi martirizado lá. De todos os relatos na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, o mais conhecido é o do apóstolo Pedro. Escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição iniciada pelo imperador Nero. De fato, disse que a execução de Pedro ocorreu em um lugar conhecido como Circo de Nero. A tradição diz que Pedro teria sido crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Assim, pediu aos romanos que o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João é cercada de tradições que afirmam que ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo que diz que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu milagrosamente. Depois, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro de Apocalipse. Após sua libertação, João retornou a Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. A morte de Judas Iscariotes foi a primeira entre os 12 discípulos, porém, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Pelo contrário, foi o traidor do Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. Mateus registra que, depois disso, Judas Iscariotes foi e se enforcou. Lucas, no livro de Atos, detalha a horrível e grotesca morte do discípulo traidor, dizendo que ele se abriu ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Também incluirei na lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos na Bíblia. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia e depois foi para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e outras ainda afirmam que ele morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém. Mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falava sobre o custo do discipulado durante seu ministério terrestre, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Cada um deles enfrentou desafios inimagináveis, mas permaneceu fiel até o fim, não buscando sua própria glória, mas a exaltação do nome de Jesus Cristo. Que suas histórias inspirem cada um de nós a viver com a mesma dedicação, coragem e fé. Que possamos ser luzes neste mundo, espalhando o amor de Cristo onde quer que vamos. Lembre-se de que o caminho do discipulado não é fácil, mas a recompensa é eterna. Esses relatos nos mostram que, apesar das dificuldades e perseguições, os apóstolos não recuaram em seu compromisso com a missão que lhes foi confiada. Eles entenderam que a mensagem de Jesus era mais importante do que suas próprias vidas e estavam dispostos a pagar o preço máximo para garantir que essa mensagem fosse espalhada por todo o mundo. Hoje, vivemos em uma época em que a liberdade religiosa é um direito em muitos lugares. Mas isso não significa que a missão dos apóstolos tenha terminado. Ainda há muitos lugares no mundo onde a mensagem do Evangelho não é bem-vinda e onde os seguidores de Cristo enfrentam perseguições. Que a lembrança do sacrifício dos apóstolos nos encoraje a continuar a obra que eles começaram, com a mesma paixão e dedicação.
Ao refletirmos sobre suas vidas e mortes, somos lembrados de que o cristianismo não é apenas uma crença, mas um chamado para viver uma vida de sacrifício, amor e serviço. Que possamos seguir o exemplo dos apóstolos, vivendo nossas vidas de tal forma que, através de nossas ações e palavras, o nome de Jesus Cristo seja exaltado.